Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns elementos acerca desta festa da exaltação da Santa Cruz. O texto do Evangelho é de São João, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17. O contexto é justamente esse diálogo em que Nicodemos vai procurar Jesus à noite, e ele vai falar justamente desta ação da salvação, essa transmissão do conhecimento de Jesus Cristo, que se coloca justamente para, então, o alcance da plenitude da existência. O diálogo se dá dizendo, no versículo 13, onde que Jesus coloca ninguém subiu ao céu, ou seja, como que ele referisse justamente a este conhecer absoluto, a chegar nesse grau máximo, e coloca, a não ser aquele que desceu, que veio diretamente do céu. Então Jesus se refere à pessoa dele. Um pouco antes, ele vai dizer, né, que ele fala como quem constatou, né? Então ele fala daquilo que sabemos, ou seja, no sentido daquilo que é reconhecido, aquilo que então é esta verdade. E ele coloca justamente então que ele vindo diretamente do céu, ou seja, tendo participado da sabedoria e da realidade maior da existência, que se faz da participação divina, então ele pode dar a conhecer justamente aquilo que é do céu, aquilo que é elevado. E ele, então, diz a respeito da ação dele, que mesmo vindo diretamente do céu, né, o Filho do Homem, que está nos céus, para dizer justamente que, mesmo ele fazendo esta kenosis, esse abaixamento, né, esta ação, como quem desceu, mas ele não perdeu justamente a sua relevância, né, quando ele diz, né, que está nos céus. Agora, ele relembra um ato de Moisés, no versículo 14, dizendo, né, como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqui ele, então, relembra um fato histórico, de consenso do povo, levantou no sentido colocou como referência a serpente, e aí ele lembra esse símbolo rasteiro, né, como eficácia do mal que levava à morte. Levantou a serpente no deserto, então esse sinal de desolação, da esperança, né, o que o povo podia contar no deserto, reclamavam eles da falta de comida, da falta de água, e agora eles estão envenenados, né, porque esta rebeldia, se rebelaram contra Deus, falando mal até mesmo de Deus, murmurando, né, isso murmurar como aquilo que destrói o espírito, e Jesus vai referir, assim deve, ou seja, do mesmo modo, deve ser levantado o Filho do Homem. E aqui ele estabelece justamente esse deve enquanto algo que é necessário, este elevar, então, enquanto algo que é exemplar, e a necessidade disto, como aquele povo olhava para o pecado, por assim dizer, né, como reconhecendo que esse sofrimento, os pecados, os males que eles estão sofrendo, Deus os curava, agora olhando aquele que foi desacreditado e crendo naquele que foi desacreditado, não somente uma coisa exterior, mas agora uma adesão interior, um reconhecimento de fé. Então, estes poderiam alcançar a mais alta salvação, a mais alta vitória, né? A vitória da vida eterna.
E justamente então isto entra nesse contexto da exaltação da Santa Cruz, pois este símbolo que era colocado como algo de terror, Jesus o cristifica, no sentido de transmitir a sua identidade e também a força da sua ação. Assim o fez ele para a cruz. Então, esta analogia que aqui Jesus Cristo utiliza, mostrando justamente uma transformação absoluta da parte de Deus, daquilo que era considerado mais terrível, Deus é capaz de transformar, como fez na pessoa de Jesus Cristo, para aquilo que era mais sublime. Então, o salmo da liturgia vai dizer: das obras do Senhor, ó meu povo, não se esqueça. Então, das obras dele, a que atinge a todos é justamente a sua obra redentora no alto da cruz. Porque ele curou um cego, curou uma pessoa, isto, aquilo. Mas aquilo que serve a todos é justamente a obra da salvação, aquilo que dá a vida eterna. E isto foi realizado por meio da cruz. Ele então como exemplar. A cruz, que para este morrer no alto de uma madeira, conforme o Deuteronômio, nos capítulos 21 a 23, vai ressaltar que a pessoa que tivesse cometido um pecado, um crime, ela deveria morrer sendo estendida no madeiro, né? Então uma morte horrível, né? Uma situação muito agressiva, não uma morte ah, lenta, quer dizer, rápida, mas uma morte de fato onde que a pessoa, como quem tivesse ali uma certa consciência de sentir a sua a prática, o efeito da morte. E depois para os romanos, este morrer na cruz também, para ressaltar esta violência, esta humilhação, porque a pessoa era colocada nua, ficava emborcada, e devido ali à dor da morte, então a pessoa, além de estar nua, a pessoa urinava, defecava, e isto tudo com o peso, a pessoa então ia faltando o oxigênio, e antes do cérebro desligar, a pessoa como que poderia ver a sua própria morte. Então, algo de fato terrível. E nesta ideia justamente de que das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueça, então o povo vai retomando, né, os cristãos vão retomando, sempre lembrando esses atos, vão lembrando a encarnação, o lugar da encarnação de Jesus Cristo é valorizado, o lugar do seu batismo no Jordão, ali o lugar da sua crucifixão é recordado, né? Então no Gólgota, e isto vai sendo passado para os outros, e de tal forma então nós temos que a mãe do imperador Constantino, ela vai visitar esses lugares, e conta a tradição justamente que ela vai a esse lugar ali do Gólgota, perto do Gólgota, e nota que há algumas cruzes, e a tradição diz que ela chama então o bispo para perguntar qual que é a cruz de Jesus Cristo, que poderia ter sido, e o bispo, para resolver o problema, traz uma mulher que estava muito doente, e faz aproximar as cruzes desta mulher, e aproxima-se, e ela não melhora, mas ao aproximar uma outra cruz, a mulher imediatamente fica curada. Então se entendeu que aquela haviam encontrado a verdadeira cruz, a Vera Cruz, e assim, se Helena leva uma parte desta cruz para Roma, né, e outra parte lá fica nesse ambiente. Então, para se fazer notar que também para a história dos cristãos, né, eles, por exemplo, Tertuliano ali no século
segundo já vai dizer, né, que os cristãos eram religiosos da cruz. Ele relata que o sinal da cruz era feito na testa, e o que é até hoje, por exemplo, no batismo, a primeira coisa que a pessoa recebe é o sinal da cruz na testa, indicando justamente que o primeiro que ela recebe é o amor total e a força total deste amor e desta força de Jesus Cristo. Há também um grafite, uma inscrição em uma peça de gesso que é encontrada também, que foi encontrada em 1857, mas que os historiadores eles datam que isso também poderia ter do final do segundo século, onde se tem ali algumas figuras, uma caricatura em estilo de sátira, onde se tem um homem erguendo um braço em sinal de adoração, e uma figura crucificada, um ser humano, mas com cabeça de asno, no sentido de um certo conflito de que havia o povo judeu e também os romanos ali diziam algo a respeito de uma adoração. Mas uma inscrição que lá estava dizendo o seguinte, né? Alexamenos sebetatheon, ou seja, Alexamenos adora o seu Deus, né? E justamente então nos coloca diante desta referência da cruz. Depois a cruz por Constantino, ela é colocada nos símbolos religiosos. Mas aqui poderíamos pensar numa coisa que Santo Tomás coloca na Suma Teológica, em que há de se ver dois aspectos na cruz de Jesus Cristo. Primeiro, com a crucificação, Jesus ele consome na pessoa dele o que era a cruz, e ela toma um novo significado, e ela então passa a representar a pessoa dele mesmo. Ou seja, é impossível dissociar a cruz de Jesus Cristo. Então os cristãos olham a cruz, é como se eles estivessem vendo a pessoa de Jesus Cristo. E outra coisa que Santo Tomás vai colocar, que a cruz, ela então recebe adoração de latria. Mas adoração a Deus? Sim, mas a cruz, por ter o seu contato específico com o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, ela então faz uma união hipostática, onde a cruz, ela se torna então também um ser de adoração. E uma coisa que podemos pensar, que vem também em favor da cruz, é uma inscrição nos cartuchos que diz: Stat crux dum volvitur orbis. A cruz permanece firme enquanto o mundo ele gira, enquanto ele dá tomba, né? Quando ele dá voltas. Então a cruz é importantíssima, pois ela nos identifica e ela nos transmite justamente a força, o amor e o poder do Senhor Jesus Cristo. Por isso, para nós, em tudo começar com a cruz, em tudo terminar com a cruz. E que assim possamos de fato admirar esse amor de Deus que se entregou na cruz para a nossa salvação.